Vamos seguir falando sobre o início do tarifaço hoje, repercutindo os impactos para a economia com o presidente executivo da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. Tudo bem, presidente? Bem-vindo mais uma vez ao Bastidores CNN. Obrigada por essa conversa. Bom, o senhor esteve com o governo e a gente está trazendo essa percepção dos setores de que há ali uma boa vontade na escuta, né, que o governo tem sido receptiva, pelo menos a informação que chega até a gente até agora, com as alternativas propostas pelos setores. Dentre os caminhos que estão sendo ventilados, o que é viável de ser adotado, programas, projetos, nesse momento, presidente? Boa tarde, Tainá, Gustavo, um prazer estar com vocês aqui. Nós ontem tivemos, né, como foi dito aí, uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin lá no Palácio do Planalto, onde a ABMAQ teve a oportunidade de apresentar suas propostas, e à tarde tivemos uma reunião com o Ministério da Indústria, onde tinha representantes do Ministério das Relações Exteriores e também do Ministério da Fazenda, onde nessa segunda reunião, já com outras entidades, onde nós também tivemos a oportunidade. Nós dividimos em duas partes, uma parte tratando de competitividade para as empresas, para a gente aumentar as nossas exportações, abrir novos mercados, aumentar as vendas naqueles mercados já existentes e, por que não, também vender nos Estados Unidos, né? A gente lembra que com o tarifaço do ano passado, nós conseguimos repassar preço para os Estados Unidos e as nossas vendas lá caíram 11%. A gente esperava uma queda maior, mas houve uma queda de 11%, mas então continuamos exportando. Os Estados Unidos era 26% das nossas exportações, hoje é 22%, caiu bastante. Então, as medidas seriam, rapidamente, o reintegra, né, a devolução dos impostos acumulados, para o Brasil não exportar impostos, como faz, então o reintegra para as empresas afetadas, um regime especial para postergar pagamentos de impostos federais, não dar o perdão, mas postergar para melhorar o capital de giro das empresas. Ampliação do programa da Apex Brasil. A Apex Brasil tem convênios com vários setores extremamente exitosos. A Apex ela ajuda as empresas a exportar e abrir mercados lá fora. É um projeto que funciona muito bem, então a gente quer ampliar esse projeto. E prorrogação dos atos concessórios do drawback. Aí é uma questão técnica, mas muito importante. Uma empresa que exporta um bem, ela pode importar a matéria-prima ou importar um componente com isenção de imposto de exportação. Agrega num bem aqui no Brasil e exporta esse produto. Se esse produto não for exportado em um ano, é cobrada uma multa da empresa. Então, como com o tarifaço muitas empresas norte-americanas perdem para segurar os embarques, esse prazo fica curto. Então, um aumento do prazo, isso foi feito ano passado, a gente está pedindo a reedição. Então, basicamente, são essas as principais medidas para melhorar a competitividade. E depois vem a questão de financiamento do Plano Brasil Soberano, a reedição do Plano Brasil Soberano, que é um plano muito bem desenhado, que ajudou muitas empresas, mas com umas pequenos aperfeiçoamentos. Por exemplo, critério de elegibilidade, ou seja, facilitar a empresa a entrar no plano, algumas empresas tiveram dificuldades de entrar, expansão do escopo de quem pode entrar no plano e redução das taxas de juros. A taxa de juros que o governo colocou é baixa, mas os bancos repassadores, onde a gente vai buscar o dinheiro, a rede bancária, coloca um spread muito alto. Então, diminuir esse spread dos bancos repassadores. Isenção do IOF nas operações de crédito do Brasil soberano e não haver a garantia de emprego, né? Se nós estamos dando um salto no escuro e as empresas estão vivendo uma crise por perda de faturamento da exportação, e eu estou entrando num plano de financiamento, ou seja, pegar um empréstimo, como é que eu posso garantir que eu vou manter o emprego e se eu não voltar a exportar? Então, se eu não tiver atividade, eu não posso manter emprego. Então, quem entra no plano desse, ele quer manter emprego, mas a obrigatoriedade de manutenção de emprego, isso a gente precisa que tire, senão as empresas não vão aderir ao plano. Então, basicamente, em poucas palavras, é isso, Tainá. Presidente, ontem o senhor esteve com o Geraldo Alckmin,
com Márcio Elias Rosa, para discutir eventualmente o que pode ser feito no setor de máquinas. Tem muita gente que vai para o discurso fácil, de o seguinte, olha, se os Estados Unidos não querem comprar, venda para outros países. Mas o setor de máquinas não é assim. É muito difícil encontrar outros países que compensem esse tarifaço dos Estados Unidos, né? Sim, quando eu faço uma máquina, fabrico uma máquina para o mercado americano, eu tenho que seguir normas técnicas de lá. Por exemplo, uma coisa simples para o seu ouvinte aqui vai entender. Lá nos Estados Unidos, a medida não é em milímetros ou metros, lá é em polegadas. O peso, que aqui é em quilos, lá é em libras. Então, você tem mudanças de normas e de especificações que eu não consigo tirar o produto dos Estados Unidos e levar para outro lugar. E tem uma segunda questão, é o seguinte, 82% do que o nosso setor exporta para os Estados Unidos, antes do tarifaço eram 4 bilhões de dólares por ano, 82% disso é intercompany. Então é uma empresa americana, uma filial aqui para matriz lá, ou uma empresa brasileira aqui para sua filial lá nos Estados Unidos. A empresa está nos Estados Unidos e está no Brasil, então essa empresa vai vender lá. Esse produto é vendido nos Estados Unidos porque é intercompany, não é para ser vendido em outro lugar. Então ele é vendido intercompany, é terminado lá nos Estados Unidos e vendido no mercado local. Então eu não consigo vender o produto que eu vendo nos Estados Unidos em outros mercados. No entanto, o nosso setor, Gustavo, ele responde muito bem a estímulos à exportação. Então, no ano passado, quando veio o tarifaço, o setor é um setor que exporta bastante, 14 bilhões, a gente exportou 13,2 bilhões de dólares no ano passado, nós crescemos nas exportações 14% nesse ano. Mesmo com uma grande queda nos Estados Unidos, que é o principal mercado, nós crescemos 14%. Por quê? Porque descobrimos novos mercados, fomos para novos mercados, o setor reagiu. Mas você está certo na sua colocação. O produto que eu vendi no aumento de exportação para outros lugares não é o mesmo produto que eu vendo nos Estados Unidos. Então, se por um lado no agregado, a gente aumentou exportações, aquela empresa que vende para os Estados Unidos, ela ficou sem fazer negócio, porque ela depende dos Estados Unidos. A Isabel Mega vai fazer a próxima pergunta, nossa analista, Bel. Oi, presidente. Boa tarde, bem-vindo aqui à CNN. O senhor tocou na questão das condicionantes. De que forma que elas estão sendo apresentadas pelo governo? Vocês acreditam que é possível trabalhar no convencimento sobre essa questão dos empregos? Eu estava conversando com alguns setores, tá, na Uribe, e eles falavam o seguinte, olha, ninguém quer acordar e sair demitindo as pessoas, a não ser que a gente esteja em uma crise muito forte. Para o setor de vocês, é uma crise muito forte a esse ponto. E queria também saber quais são as vias de negociação em que vocês apostam. Vocês vão para os Estados Unidos tentar fazer ainda alguma frente de negociação? Sim. O seguinte, essa questão do emprego, é aquilo que eu falei, uma empresa que vai entrar num programa de financiamento, vai se comprometer com obrigações, ele não está fazendo isso para desempregar, ele está fazendo isso justamente para manter o negócio dele e manter os empregos. As condicionantes, elas não foram colocadas ontem para nós, elas foram colocadas no ano passado, no primeiro Brasil Soberano do ano passado. Quando, tanto na reunião ontem com o vice-presidente e depois com o ministro Elias Rosa, eles estavam ali para ouvir as nossas reivindicações e o que seria bom para os setores. Nós não tivemos ainda devolutiva e também não sabemos um prazo. No entanto, fomos recebidos com muita atenção, como foi no ano passado. O governo, no ano passado e agora reeditando o novo tarifaço, ele está muito preocupado e realmente ele quer resolver o problema das empresas. Então, a gente se antecipou colocando essa questão do emprego porque ele estava lá no Brasil Soberano do ano passado e a gente gostaria que isso fosse suprimido do novo programa. A questão lá nos Estados Unidos é o seguinte, como vocês sabem, no dia 6 e 7 de julho passado, nós tivemos a audiência pública na USTR, lá em Washington, que foi aquela audiência onde as entidades e as empresas foram aos Estados Unidos se defender e dizer para o governo americano por que não deveriam ser tarifados. Nessa audiência,
nós tivemos a presença de um número enorme de entidades norte-americanas do setor de máquinas ou compradores de máquinas, todos defendendo a nossa posição. E também tivemos a presença de empresas locais defendendo a nossa posição. A sociedade americana, uma audiência pública feita para ouvir a sociedade americana é contra o tarifaço. Os nossos clientes e até as entidades dos setores de máquinas lá dos Estados Unidos se colocaram contra o tarifaço. E mesmo assim o governo norte-americano colocou a tarifa. Ou seja, mostra o caráter político que tem essa tarifa, porque no tema técnico as empresas e as entidades lá não querem. Então, esta diplomacia empresarial nós vamos continuar fazendo. No ano passado, como o Uribe falou anteriormente, deu certo. Alguns setores foram excetuados pelo governo americano por pressão de empresários americanos. Então, a gente tem o apoio do empresariado americano. E também nós sabemos também que o governo brasileiro vai continuar com a sua diplomacia de Estado. Foi comentado conosco ontem que ficou agendado, acertado com o Jameson Greer, que é quem manda lá na USTR, novas rodadas de negociação. Não tem data para isso, mas o governo ele entende que ainda está em conversação com os americanos e que, enfim, essa diplomacia vai continuar. Presidente, vou chamar o Gabriel Monteiro, nosso âncora do CNN Money, especialista em economia, para participar da nossa entrevista. Ótima tarde, presidente. Obrigado pela entrevista novamente. Agradeço pelo espaço aqui do Bastidor de CNN. Meu caro, o senhor mencionava que no ano passado tivemos um tarifaço, mas mesmo assim conseguimos manter as exportações para os Estados Unidos. A queda foi menor do que a expectativa. Desta vez, 25% de taxas e a ameaça de que na sexta-feira será anunciada uma nova tarifa de 12,5% ou de 10%. Ainda temos uma dúvida sobre qual vai ser a alíquota. Essa taxa adicional prejudica ainda mais o setor? No nível de tarifas que temos agora, uma tarifa a mais não seria talvez inviável para o segmento? Vocês ainda têm expectativa de repassar preço para os Estados Unidos? Como é que fica o setor de máquinas e equipamentos com mais 12,5%, provavelmente? A questão de repasse de preço aí é de empresa para empresa, né? Quando, por exemplo, é intercompany, não adianta, né? Eu vou ter que repassar depois, lá quando eu montar a máquina lá fora, para o cliente. Mas quando é uma filial exportando para uma matriz, aí a questão de preço ou vai pagar o prejuízo aqui ou lá nos Estados Unidos. Então, essa questão, ela... enfim, de empresa para empresa. Mas o importante é que nós acreditamos que, da mesma forma que você coloca, é que na 301, essa do trabalho forçado, a minha aposta, alguns estão apostando em 10%, a minha aposta é 12,5%. O governo brasileiro não sabe ainda se vai empilhar, ou seja, se vai somar o 25 com os 12,5. Ainda não foi anunciado pelos Estados Unidos. Minha opinião, vai empilhar, vai somar 25 com 12,5, vai para 37,5 e, enfim. Agora, tem uma diferença. Os 25 é só para o Brasil. Os 12,5 seria para 60 países, como no caso aí a União Europeia é considerada um país, mas são 27, então seriam 87 países. Então, colocaria todo mundo na mesma igualdade, ou seja, se eu levo 12,5 e o meu concorrente também, isso não prejudica tanto. O problema são os 25. Na média dos acordos comerciais que os Estados Unidos fez, foi da ordem de 15%. União Europeia, Japão, Coreia, a maioria dos acordos foi na ordem de 15%. Se o Brasil está com 25% e o meu concorrente tem 15%, eu estou perdendo com 10%. Se ele empilhar 12,5% em mim e 12,5% no meu concorrente, tudo bem. Agora, tem um problema do setor de máquinas específico do setor de máquinas. É que a maioria dos produtos que os Estados Unidos importa do Brasil, os Estados Unidos não produz. Ele precisa importar. Na questão de máquinas, eles produzem máquinas. Então, eu concorro com eles. Então, se por um lado, com os meus concorrentes de fora, esses 12,5, eu estou igualado, eu perco mais competitividade para os meus concorrentes norte-americanos. Então, se eu ficar com 25 mais 12,5, eu vou ficar com 37,5
contra o meu concorrente americano que não vai ter essa tarifa. Então, é uma tarifa muito alta, ela ainda é menor que os 50 do ano passado, mas é uma tarifa muito alta, difícil de conviver. Com certeza vai haver repasse de preço, né? Agora, a queda das nossas exportações, eu diria que a gente vai estar perto do que foi no ano passado, coisa em torno de 10% a 11% de perda de exportação. Mas agora, vamos fazer uma conta aqui, hein? Se eu aumentei bastante o preço e perdi 11%, em quantidade eu perdi mais de 11%, né? Porque eu aumentei o preço. Presidente, eu vou voltar aqui para a nossa seara da política, até porque o senhor mesmo comentou sobre essa percepção de que o tarifaço tem esse componente político, está muito claro para vocês dos setores também. E voltando, né, naquela tentativa de diálogo que vocês tiveram, né, que em certa medida teve um efeito positivo na ampliação da lista de exceções, né, nesse tarifaço. Vocês estiveram lá nos Estados Unidos, a ABMAC, né, representando o setor para expor os seus dilemas. Lá estava também Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, num discurso avaliado por muitos também que acompanharam, com uma conotação também mais política eleitoral. Por outro lado, também para a gente equilibrar o jogo, o Brasil se eximiu de participar dessas audiências. Mandou também diplomatas, representantes da Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, mas preferiu nem mandar nada por escrito, nenhuma manifestação foi registrada por parte do governo brasileiro nessas audiências. Então, eu queria uma avaliação sobre o grau de influência da presença de Flávio Bolsonaro e da ausência do governo brasileiro. Olha, uma coisa, o governo brasileiro, ele teve várias reuniões com o STR, né? Foram vários encontros, inclusive com o número 1 do STR, lá, o James Hongria, então, quer dizer, o governo, ele estava na mesa de negociação. A audiência pública era justamente para ouvir quem não estava na mesa de negociação, que são as entidades, porque não tem como o STR negociar com todas as entidades, negociar com todos as empresas, porque também tinham empresas, inclusive nós aqui da ABMAC tínhamos 4 empresas que fizeram parte da audiência pública. Então, o governo, ele negocia na mesa, né? Se ele está negociando na mesa, ele está fazendo reuniões com o STR, ele não vai na audiência pública, porque não faz muito sentido, porque se ele tem acesso muito mais privilegiado de estar sentado na mesa de negociação, não faz muito sentido estar na audiência pública. Eu previ, inclusive aqui para vocês, bem antes do resultado da 301, eu previa os 25%, né? Quer dizer, a gente acertou. Mas não é porque nós temos bola de cristal, é porque a gente sabia que o Brasil ia ser condenado por ser um julgamento, né, uma investigação política por parte dos americanos. Então, nós estivemos lá na audiência pública, o Flávio esteve lá, muitos estiveram lá, mas o resultado já estava dado antes da audiência. Eu não acredito que os 25 foi colocado por causa da audiência. Os Estados Unidos já tinham decidido que era 25, a gente já falava isso aqui no Brasil. Então, por que eu coloco que é político? Primeiro, os Estados Unidos têm superávit desde 2009, grandes superávites comerciais com o Brasil. Segundo, quem mais investe no Brasil são empresas norte-americanas. Se você pegar o investimento externo direto, os maiores investimentos do Brasil são de empresas americanas. Terceiro, onde o Brasil mais investe no mundo é nos Estados Unidos. Quarto, vamos pegar o nosso caso, 82% das nossas vendas são intercompanies. Então você está achando, você está prejudicando quem está lá nos Estados Unidos. E, além disso, nós tivemos um empresariado americano dizendo que é contra o tarifaço. Ora, com tudo isso, foi colocado tarifa. Então, para nós, tem um componente político. Vamos lembrar que tudo isso começou lá no ano passado, no dia da libertação, que o Brasil teve a menor tarifa do mundo, foi 10%. Por quê? Porque foram técnicos que colocaram a tarifa e o Brasil teve uma tarifa baixa, porque nós temos os Estados Unidos têm superávit conosco. Quando entrou a política e os Estados Unidos mandou aquela carta
para o Brasil, com alguns pontos políticos, aí passou a tarifação para 50%. Então, os Estados Unidos, sim, desde o início ele está politizando essa questão. Na minha opinião, mesmo com o trabalho que nós vamos continuar fazendo e o governo brasileiro vai continuar fazendo, nós não vamos ter mudança nessas tarifas no curto prazo. As eleições dos Estados Unidos são em novembro, eu acredito que para uma mudança das tarifas somente depois das eleições nos Estados Unidos. Presidente, hoje há algum setor aqui no Brasil que importa a máquina dos Estados Unidos. Caso haja reciprocidade com as tarifas para os produtos americanos, incluindo as máquinas americanas, o senhor vê espaço de crescimento no mercado doméstico dessas máquinas ou a competição com a China reduziria esse tipo de benefício? Então, quando você fala de importação de máquinas, a importação de máquinas dos Estados Unidos está lá embaixo. O Brasil está... Quer dizer, nós temos ainda um déficit de $1 bilhão de dólares com os Estados Unidos. Mas o Brasil importa $32 bilhões por ano. Desses 32 bilhões, 37% disso vem da China. Né? Então, a participação dos americanos, alemães, suíços, coreanos, japoneses, que são os principais fabricantes de máquinas do mundo, no Brasil, está caindo. E a participação brasileira também está caindo. Só um que cresce, que é a China. Né? Então, o que acontece? O Brasil não é só máquinas, é automóveis, máquinas, calçados, confecção, aço, enfim, são vários produtos da indústria manufatureira. A China, ela está crescendo no Brasil em todos os mercados. Inclusive, se a gente for comparar uma coisa com outra, eu sei que não é o objetivo aqui, mas se a gente for comparar, o problema hoje da invasão chinesa é muito mais grave do que a questão do tarifaço. Né? E o Brasil tem um problema com a China. Nós, a indústria manufatureira, temos um problema. Por quê? Porque o Brasil depende de exportação para a China. Então, quando a gente pega o agro, a pecuária, a mineração, petróleo, celulose, que são setores que exportam muito para a China, eles não querem retaliação com a China. Né? Então a China invade o Brasil. Na questão dos Estados Unidos, a retaliação também é ruim. Porque, cara, o que eu importo dos Estados Unidos é o que eu preciso importar dos Estados Unidos. Se eu vou colocar retaliação sobre o produto, você está prejudicando a empresa brasileira. É o que a gente está vendo nos Estados Unidos. A tarifa que os Estados Unidos colocou contra o mundo inteiro lá nos Estados Unidos está prejudicando o empresário americano. Se a gente está vendo que o empresário americano está contra o governo americano, que ele está sendo prejudicado, que gerou inflação nos Estados Unidos, nós vamos querer a mesma coisa para nós? Os Estados Unidos está errando. Então nós vamos errar também porque os Estados Unidos estão errando. Então eu sinceramente não acredito que retaliação ou usar a lei de reciprocidade vai mudar a posição do governo americano. Eu acredito que qualquer mudança, se é que vai haver, somente depois das eleições lá nos Estados Unidos, e não será a retaliação ou lei de reciprocidade que vai mudar a decisão tomada por eles. A Isabel Mega continua a entrevista. Bel. Presidente, em quanto tempo vocês vão voltar à mesa de negociação? O que o governo está sinalizando em termos de prazo? Qual é a urgência do setor, considerando que o tarifaço começou a valer hoje? E como que vocês vislumbram também outro tarifaço que está aí batendo na porta e que pode afetar novos setores também, que é em relação à questão do trabalho análogo à escravidão? Tem a apuração do Lorival Santana já dando como certo mais esse tarifaço também. Só saber qual vai ser a alíquota, né? Eu aposto em 12,5%, tem gente que aposta em 10%. Então, eu acredito que nós não, né? O mundo vai perder, são 87 países, né? Vai perder. Agora, a devolutiva do governo, normalmente ele tem sido rápido nessa devolutiva. A tarifa está valendo, aqueles produtos que já foram embarcados, eles passam a ser tarifados efetivamente no dia 29 de julho,
Hoje saiu até um outro documento lá da Casa Branca falando em 31, deixou a gente um pouco em dúvida, porque o documento inicial lá da USTR falava 29, o documento que saiu hoje fala 21, 31, então é 29 ou 31 desses 2 dias que vai realmente efetivar o aumento da tarifa. Nós, lógico, entendemos que existe uma urgência no tema. Eu, pelo menos que eu percebi da vice-presidência, lá do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Marcelo Rosa, que eles também têm essa urgência de dar uma devolutiva, mas nós não temos um prazo de quando isso vai ser devolvido, a questão das medidas. Inclusive, tem algumas medidas que precisam de lei, né? Então, por exemplo, quando eu falo do reintegra, eu precisaria de uma medida provisória do presidente Lula, né? Então, quer dizer, algumas dessas medidas, elas não são implementadas imediatamente, né? Um novo plano Brasil Soberano também teria que ser reeditado, um novo plano e tal. Então, são medidas que mesmo depois de aceitas pelo governo, ainda vai levar um tempo para serem colocadas em prática. Nós conversamos com José Veloso, ele é presidente da ABIMAQ. Muito obrigado, presidente, por essa entrevista. Espaço sempre aberto ao senhor aqui na CNN Brasil. Eu que agradeço, Gustavo, Tainá, Isabel. Um grande prazer sempre estar com vocês aqui. Bom trabalho. Até uma próxima, presidente. Obrigada.